A vida é feita de escolhas. Mas e se eu te dissesse que uma única decisão pode mudar o curso do tempo? E talvez até mesmo o seu destino? Quando olhei pela janela do meu pequeno apartamento na Vila Madalena, em São Paulo, não sabia que estava prestes a embarcar na maior viagem que já enfrentei. O sol poente iluminava as paredes grafitadas e eu me sentia preso em uma rotina monótona, como se estivesse vivendo um loop interminável. Mas algo estava no ar. Uma sensação estranha, como se o tempo estivesse prestes a se dobrar. Meu nome é Lucas, e por toda a minha vida, sempre fui fascinado por histórias de viagem no tempo. Desde criança, passava horas mergulhado em livros e filmes que exploravam as complexidades do tempo e do destino. No entanto, nada poderia me preparar para o que estava por vir. A cidade pulsava ao meu redor, cheia de vida, mas havia um silêncio inquietante que me seguia. Os risos dos passantes na Praça do Ciclista pareciam distantes, como ecos de um passado que já não existia. Naquela noite, algo incomum aconteceu. Eu me encontrava em um bar na Rua dos Três Irmãos, cercado por amigos, quando o relógio na parede parou. O ponteiro das horas congelou e um frio intenso tomou conta do ambiente. Olhei ao redor, mas ninguém parecia notar. Era como se o tempo tivesse decidido ignorar a nossa existência. Um arrepio percorreu minha espinha. O que estava acontecendo? A música parou e um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. O ar ficou pesado e uma sensação de desespero começou a se espalhar entre nós. Lembro-me de ter olhado para o meu amigo Tiago, que sempre teve uma queda por teorias malucas sobre o tempo. Ele me lançou um olhar que dizia tudo. Estávamos em um pesadelo coletivo. O barulho da cidade lá fora parecia ter diminuído, e a luz das lanternas se tornava cada vez mais opaca. Foi nesse momento que uma figura estranha apareceu na porta, envolta em um manto escuro, como se tivesse emergido de uma dimensão paralela. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia atravessar a alma. Ele apontou para mim, e uma onda de terror e curiosidade tomou conta do meu ser. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, flashes de memórias antigas começaram a surgir na minha mente. Lembrei-me de uma noite fatídica em que perdi minha irmã mais nova, Clara, em um acidente inexplicável. O vazio que sua partida deixou em minha vida sempre me acompanhou, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Agora, aquela figura enigmática parecia ter vindo para me lembrar de algo que eu havia enterrado profundamente: a necessidade de entender o que realmente aconteceu naquela noite. E como isso se conectava ao que estava prestes a acontecer. A cidade, com suas ruas movimentadas e seus segredos, tornou-se um labirinto de mistérios. E eu percebia que a viagem que estava prestes a fazer não era apenas física, mas emocional. As sombras do passado estavam prestes a se encontrar com o presente, e a linha tênue que separava o que eu conhecia do desconhecido começava a se desvanecer. Mas quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. Naquela noite, enquanto a figura encapuzada se aproximava, pude sentir a tensão no ar aumentar. O silêncio era opressivo, e meu coração disparava como se estivesse prestes a explodir. Lucas, a voz da figura soou como um eco distante. Você precisa decidir. O tempo não é linear como você pensa. Ele é um emaranhado de escolhas e consequências. Você está prestes a ter a chance de mudar algo que acreditava irrevogável. Eu não sabia o que pensar. A ideia de viajar no tempo sempre foi fascinante, mas agora, diante daquela figura, a realidade parecia mais aterrorizante do que qualquer ficção. Tiago, que estava ao meu lado, olhou para mim com uma expressão que misturava medo e curiosidade. Lucas, o que está acontecendo? Ele não sabia que, em meu interior, eu lutava contra uma tempestade de emoções. A perda de Clara voltava com força total, como se eu estivesse revivendo aquele dia fatídico. Antes que eu pudesse responder, a figura se aproximou ainda mais. Você tem uma oportunidade, mas não será fácil. A escolha que você fizer poderá afetar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Sua voz era hipnotizante, e eu me sentia como se estivesse sendo puxado para um abismo de possibilidades. E o que eu preciso fazer? Perguntei. A voz trêmula. Você deve encontrar o ponto de ruptura, o momento em que tudo mudou. Só então poderá tomar a decisão que mudará seu destino. Com um movimento sutil de sua mão,
Ele fez o relógio na parede começar a andar novamente, mas os ponteiros giravam em direção oposta, como se o tempo estivesse retrocedendo. Olhei para Tiago, que parecia tão perdido quanto eu. Vamos sair daqui, sussurrei. Mas antes que pudéssemos nos mover, a atmosfera ao nosso redor começou a distorcer. As paredes do bar se desfizeram em uma névoa densa, e o mundo ao nosso redor se transformou. Num piscar de olhos, nos encontramos em uma rua deserta, em uma parte de São Paulo que eu não reconhecia. O céu estava carregado de nuvens escuras, e um vento frio soprou, trazendo consigo um cheiro de terra molhada. O ambiente parecia carregado de tensão, e eu sabia que estávamos em um lugar que não pertencia ao nosso tempo. Lucas, o que aconteceu? Tiago olhou ao redor, sua expressão refletindo um misto de espanto e confusão. Onde estamos? Eu não sei, respondi. Mas uma parte de mim já intuía que estávamos em um limbo entre o passado e o presente. Era como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Mas a que custo? Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, uma voz familiar cortou o ar. Por que você tardou tanto, irmão? Era a voz de Clara. Meu coração parou. Eu não podia acreditar. Ela estava ali, em pé, diante de mim, com um sorriso que eu não via há anos. Mas algo estava errado. Seu olhar estava carregado de tristeza e desespero. Clara, é você. Minha voz saiu como um sussurro. O que está acontecendo? Você precisa entender, Lucas. O tempo é um ciclo, e suas escolhas têm repercussões. Você está aqui para fazer algo que pode mudar tudo. Sua voz tremulava, e eu percebi que não era apenas uma chance de mudar o passado, mas também um aviso sobre o que o futuro poderia trazer. A presença dela me trouxe uma onda de emoções conflitantes. A dor da perda e a esperança de um reencontro se misturavam. E eu sentia que estava prestes a descobrir verdades que poderiam ser mais devastadoras do que eu poderia suportar. O peso do passado e a pressão do futuro se tornavam cada vez mais insuportáveis. Você precisa decidir, Lucas, o que você está disposto a sacrificar para ter a chance de consertar o que foi quebrado. Clara perguntou. E a pergunta ecoou em minha mente como uma bomba relógio. O tempo estava correndo e eu sabia que a escolha que eu fizesse a seguir definiria não apenas meu destino, mas o de todos ao meu redor. Enquanto a névoa se dissipava e o cenário ao nosso redor começava a se moldar, percebi que a verdadeira viagem estava apenas começando. O que eu faria a seguir poderia mudar tudo. Enquanto Clara me olhava com um misto de esperança e tristeza, percebi que a pressão em meu peito aumentava. Sua presença era ao mesmo tempo um bálsamo e um veneno. O que você quer dizer com consertar o que foi quebrado? Perguntei, lutando contra a confusão que se instalava em minha mente. Você sabe o que aconteceu, Lucas. Você estava lá. Mas há mais do que você imagina por trás da sua dor? Clara respondeu, sua voz tremendo com uma intensidade que eu mal podia suportar. Como um resto, ela fez surgir imagens em minha mente, fragmentos de lembranças que eu tentara enterrar. O dia do acidente, a briga que tivemos antes de ela sair de casa, a raiva que me consumia. Mas havia algo mais. Um sussurro de segredos que nunca revelei a ninguém. Você não pode mudar o passado sem enfrentar a verdade. Lucas, o que você não sabe, o que você ignorou, isso é o que te impede de seguir em frente, disse Clara. E cada palavra dela parecia um golpe contra a barreira que eu construí ao longo dos anos. Eu olhei para Tiago, que agora estava visivelmente inquieto. Ele parecia mais pálido do que o normal. E a sombra do que vi em seus olhos me fez perceber que também havia algo nele que não conhecia. Tiago, você sabia de alguma coisa? Alguma verdade sobre o que aconteceu? Perguntei, minha voz se elevando involuntariamente. Ele hesitou, os lábios tremendo. Lucas, então, antes que pudesse terminar, uma onda de dor irrompeu em meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. As imagens da minha mente começaram a se distorcer. E eu percebi que não estava apenas enfrentando o passado de Clara, mas também o meu. Você estava com ela naquela noite. Não estava. A acusação saiu de meus lábios sem que eu a quisesse. Tiago desviou o olhar. E o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor
do que qualquer grito. Eu tentei te proteger, Lucas. Se você soubesse a verdade, não teria suportado. Ele finalmente disse, sua voz baixa e carregada de culpa. Proteger de que a confusão tomou conta de mim. O que mais eu não sabia, uma nova camada de mistério se desenrolava diante de mim, revelando sombras que eu nunca imaginei que existissem. Clara me olhou e sua expressão se transformou em um misto de compaixão e urgência. O tempo não é apenas sobre o que você pode consertar, mas sobre as verdades que você precisa enfrentar. A história não é só sua, Lucas, é de todos nós. Uma onda de lembranças invadiu minha mente. Segredos enterrados que pareciam querer ressurgir. A sensação de estar perdendo o controle sobre minha própria sanidade me envolveu. Eu não sabia mais em quem confiar. Talvez tudo isso fosse uma ilusão, uma construção da minha mente para lidar com a dor. Mas a tensão estava crescendo. E eu sabia que precisava agir. Se há uma verdade que eu preciso descobrir, então, que comece agora, declarei. Determinado a enfrentar os fantasmas que me assombravam e os segredos que ameaçavam destruir tudo o que eu sabia sobre mim mesmo e sobre Clara. E enquanto a névoa começava a se dissipar novamente, uma nova realidade começou a se formar à nossa frente. Uma realidade que prometia revelar os segredos que todos nós guardávamos. O tempo estava se movendo. E eu estava prestes a entrar em um novo capítulo de uma história que eu pensava conhecer. Enquanto as palavras saíam da minha boca, um silêncio pesado pairou no ar, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. Tiago, que sempre fora o meu amigo mais próximo, agora parecia um estranho. Eu o observava, buscando respostas em seu olhar, mas encontrava apenas uma sombra de arrependimento. Você não pode me dizer que não sabia de nada, Tiago. Você estava com ela? O que aconteceu naquela noite? Minha voz ecoou, e a raiva e a dor se entrelaçavam em cada sílaba. Clara, em um impulso, se aproximou de mim, como se quisesse me proteger de uma verdade que poderia ser devastadora. Lucas, calma. Não é assim que as coisas funcionam. Você está criando um monstro onde não há um, ela disse, mas sua voz estava tensa, e a preocupação em seus olhos não passava despercebida. Eu sentia que havia algo mais, um tipo de conexão entre os dois que eu não conseguia entender. Monstro, você acha que isso é apenas uma questão de mal-entendidos? Eu perdi você, Clara, e você também perdeu uma parte de si mesma. Eu estava prestes a explodir. A tensão me consumindo, o ar parecia pesado, quase irrespirável. Lucas, por favor. Tiago começou. Mas eu não queria ouvir mais desculpas. Eu precisava saber a verdade, mesmo que ela fosse a mais dolorosa possível. Eu não vou me calar. Se você tem algo a dizer, diga agora. O desespero na minha voz era palpável, e a urgência daquele momento me empurrava para frente. Eu queria entender o que tinha acontecido naquela noite fatídica, o que realmente levou Clara a sair de casa e a não voltar. Foi então que Clara deu um passo à frente. Eu não fui honesta com você, Lucas, e Tiago também não. Mas não é só sobre nós. É sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Algo muito maior do que nós três. Sua voz soou firme, mas eu podia sentir a fragilidade por trás dela. Do que você está falando? Perguntei, confuso, mas a determinação em seu olhar me fez perceber que estávamos prestes a atravessar um limite. A pressão em meu peito aumentou, como se as paredes ao meu redor estivessem se fechando. Eu vi algo, Lucas. Algo que mudou tudo. E Tiago estava lá. Ele sabe o que aconteceu. E eu preciso que ele te conte a verdade. As palavras de Clara abriram uma nova ferida em meu coração. Uma ferida que eu temia que nunca cicatrizaria. Tiago hesitou. Sua expressão carregada de conflito. Eu não sei se isso é a melhor decisão, Clara. A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina, mas é a única escolha que temos. Tiago. Clara insistiu, e a determinação em sua voz me deu coragem. Eu sabia que precisava enfrentar isso, não importava o quão doloroso fosse. Então vamos lá. Diga-me, o que você sabe? Eu estava pronto, ou assim pensei, para confrontar a verdade, que poderia mudar tudo. Tiago respirou fundo. E o silêncio se aprofundou, preparando o terreno para o que estava por vir. O destino de todos nós estava prestes a ser revelado. E eu só esperava que a luz que surgisse não fosse ofuscada por mais sombras.
Tiago finalmente se decidiu a falar, e suas palavras cortaram o silêncio como uma lâmina afiada. Naquela noite, nós dois estávamos no bar. Clara, ela saiu para atender uma ligação. Eu a segui, porque algo não estava certo. E foi quando eu vi. Ele hesitou, como se as memórias estivessem se aglomerando em sua mente, formando um nó que ele não conseguia desatar. Vi o quê? Tiago, a angústia me consumia, e eu não sabia se estava preparado para a verdade. O olhar de Clara se fixou em mim, e eu percebi que a tensão entre eles era palpável, como se um segredo maior ainda estivesse escondido. Vi um momento. Ele estava com ela e parecia ameaçador. Eu não conseguia ouvir o que estavam falando, mas a expressão dela. Lucas, eu nunca a vi tão assustada. A revelação de Tiago deixou meu coração acelerado. O que poderia ter acontecido entre eles? E depois? O que aconteceu depois? Eu insistia, a voz tremendo. Clara se aproximou, como se quisesse confortar-me, mas eu estava além de qualquer consolo. A confusão e a raiva se transformavam em um peso insuportável em meu peito. Depois, eu a perdi de vista. Quando finalmente consegui encontrá-la novamente, ela estava diferente. E você sabe o que ocorreu em seguida. Tiago olhou para o chão, como se a culpa o estivesse consumindo. Lembrei-me do que aconteceu depois. A busca desesperada. As noites em claro. O desespero que me consumia enquanto Clara parecia cada vez mais distante. E o homem? O que aconteceu com ele? Eu precisava de mais respostas, mas a verdade era que, mesmo que tudo estivesse se revelando, eu sentia que ainda havia muito por trás do véu. Ele desapareceu. A voz de Tiago era um sussurro, mas a gravidade da frase ecoou em meu coração. Ninguém nunca soube quem ele era, e eu tenho medo do que isso significa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e a realidade do que estávamos enfrentando começou a se assentar. Havia uma sombra sobre nós. Algo que não conseguíamos ver, mas que estava nos observando. A sensação de que ainda havia mais mistérios por trás desse evento me deixou inquieto. Clara, percebendo a tensão, se virou para Tiago, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar isso assim. Eu a olhei. Um sentimento de impotência me dominava. Como poderíamos seguir em frente se a verdade ainda não estava completamente revelada? Naquele momento, percebi que a relação entre nós três havia mudado para sempre. Tiago não era mais apenas o meu amigo. Agora, ele era um participante de um mistério que nos unia, mas que também nos separava. O que quer que tivesse acontecido naquela noite, ele nos deixara marcados, cada um de nós, com suas próprias cicatrizes. À medida que nos afastávamos, uma pergunta pairava no ar. Quem era aquele homem e por que ele voltou a nos assombrar? O destino de Clara e Tiago estava entrelaçado ao meu, mas a sombra daquele desconhecido ainda nos seguia, como um eco de algo que não estava acabado. Assim, o caminho à frente se mostrava obscuro, repleto de incertezas e a promessa de novas revelações. Eu sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. E a verdade, ainda que dolorosa, era uma jornada que precisávamos enfrentar juntos. A cada passo, a sensação de que estávamos sendo observados aumentava, e eu não conseguia afastar a ideia de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A tensão no ar era quase palpável. E conforme caminhávamos rumo ao desconhecido, a sensação de que a verdade poderia ser mais aterrorizante do que imaginávamos se intensificava. O que quer que tivesse acontecido naquela noite, o homem que Clara conhecera não parecia ser um simples estranho. Eu não sabia se estava mais apavorado pelas respostas que poderíamos encontrar ou pelo que poderíamos descobrir sobre nós mesmos. Precisamos ir para a casa da Clara, eu disse. A urgência na minha voz refletindo o pânico que crescia dentro de mim. Ao entrarmos no carro, o silêncio era ensurdecedor. Cada um de nós, perdido em seus próprios pensamentos e medos. A imagem de Clara, assustada, e o homem ameaçador ecoavam em minha mente como um pesadelo, do qual eu não conseguia acordar. Chegamos à casa dela, e a atmosfera estava carregada de um pressentimento sombrio. Assim que entramos, o ar parecia mudar, como se algo estivesse à espreita.
Clara pegou uma lanterna e começamos a explorar os cômodos, cada passo reverberando como um tambor em nossos corações. Foi então que encontramos o diário de Clara, escondido sob uma tábua solta no chão. As páginas estavam repletas de anotações, segredos e medos que ela nunca teve coragem de compartilhar. Mas uma passagem em particular chamou minha atenção. Se algo acontecer, eu sei onde ele está. Não posso contar a ninguém. O frio percorreu minha espinha. Antes que eu pudesse processar, a lanterna apagou, mergulhando-nos na escuridão. Um sussurro familiar cortou o silêncio. Você não deveria ter vindo aqui. O coração acelerou. E uma risada baixa e distorcida ecoou pelos corredores. Era a voz do homem. A realidade se despedaçou ao nosso redor. E percebi que estávamos presos em um ciclo. O que quer que Clara tivesse enfrentado naquela noite. Agora estávamos todos envolvidos, e o horror que ela havia tentado evitar estava prestes a se concretizar. Enquanto a luz da lanterna vacilava, uma sombra se formou na parede, e o rosto de Clara se contorceu em terror. Eu sabia que a verdadeira essência do que aconteceu, não era apenas sombria, era uma armadilha que nos sugaria. Um horror que não poderíamos escapar. O homem não havia desaparecido. Ele estava aqui, observando, esperando. Com um coração pesado, percebi que, ao buscar a verdade, nós mesmos nos tornamos as vítimas de algo que não poderia ser compreendido. E assim, a noite se tornava um pesadelo, um ciclo interminável de horror que nunca terminaria. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais narrativas que vão te prender. Compartilhe com seus amigos para que eles também embarquem nessa aventura cheia de mistérios. E deixe um comentário abaixo contando qual parte te impactou mais ou que tipo de final você gostaria de ver em uma próxima história.